Pessoal, boa noite de novo. Antes de ficar à disposição aí para as nossas fofocas, seria conveniente de minha parte falar o seguinte com vocês. Ao longo desses anos aí, em especial desde o ano 2002, que eu me vi meio que obrigado a desenvolver um método de sobrevivência espiritual que eu terminei transformando na minha yoga do cotidiano, já que eu nunca tinha tempo para ficar um dia meditando, etc e tal, então, mas eu vi que eu precisava meditar e precisava desenvolver algo mais do que a atenção que cotidianamente a gente joga nas coisas da vida. Percebi que eu tinha que jogar minha atenção também em outros aspectos da vida. E desde 2002 que eu criei um método meu pessoal, óbvio, sobrevivência pessoal, que eu ficava brincando de chamar de a união entre a mente e a alma, ou seja, a minha mente e a minha alma, ou o que sobrava das duas. E eu, com preguiça, comecei a chamar mentalma, juntei os dois. Então, eu chamava o meu projeto Mentalma de Sobrevivência, nas minhas reflexões. E isso virou um conjunto de 11 disciplinas que eu fazia, às vezes diariamente, às vezes episodicamente, mas nunca passou um dia dessa minha existência humana, de 2002 para cá, que eu não tenha feito pelo menos uns 4 ou 5 exercícios ou técnicas dessas disciplinas que eu fui criando para mim mesmo. Em 2011, quando esse corpo teve um infarto, porque infartado aqui é o corpo, eu não sou infartado, o problema aí é dele, não é meu. Quando esse corpo teve um infarto e 2 mortes cardíacas, 2 paradas cardíacas, então, em algumas conversas com amigos que ficavam perguntando coisas do tipo, mas cara, se você tivesse realmente morrido, do que você tem colecionado, o que é que você ainda não havia divulgado, e o que é que você... E eu comecei a perceber, desculpem, não é que eu tenha começado a perceber, porque eu sabia que era muita coisa, mas eu comecei a me incomodar com esse tipo de pergunta e comecei a me sentir meio que culpado, um sentimento de responsabilidade por não colocar para fora mais essas coisas que em tese eu terminei descobrindo, ou que me foi repassado, ou seja lá o que for. Nesse sentido, algumas das perguntas que, em especial, um certo amigo de São Paulo fazia, ele me dizia assim, você lançou até agora X livros. Esses X livros correspondem a 5, 10, 20, 30, metade dos livros que você tem para lançar. Aí eu dizia, os que eu lancei até agora não dá nem 1%. Aí eu disse, não, mas não pode ser exagero seu. Aí eu mostrava o computador, o livro por livro, para ele ver que não é exagero. Eu estou falando aqui de livros, fora as outras loucuras que eu fui colecionando ao longo desse tempo, e foi assim que, boa noite, e foi assim que em cima disso surgiu o IEA, que é um instituto que a gente está tentando organizar para veicular algumas matérias que nada tem a ver com esses livros, são outros assuntos. E no meio dessas matérias, uma existe, que é essa Mentalma, que aí um outro amigo meu da Bahia começou a literalmente me perturbar pelo fato de eu não divulgá-la isso logo. Então, em resumo, esse discurso todo aqui que eu estou fazendo é para dizer o seguinte, nós vamos, já que ninguém acha que esse corpo vai viver muito, porque está todo mundo me apressando para eu divulgar as coisas, isso quer dizer que já deve ter uma boa hora marcada aí. Então, nesse sentido, eu vou me disponibilizar a repassar o projeto Mentalma,
que é a minha yoga do cotidiano. Então, serviu para mim, pode ser que não sirva para ninguém, mas pode ser que sirva para alguém. Então, a ideia da gente é fazer uma turma de 20 pessoas, porque é a quantidade de pessoas que cabe lá na sede do IEA, que é lá na casa de um amigo nosso, Francisco, que ele construiu um quarto exatamente para a gente fazer isso. E esse projeto eu dividi em 5 módulos. Cada módulo cabe aí 6, 8, 10 horas de estudo, de vivência, ou de prática, ou seja lá do que for. O primeiro módulo eu chamo de compreensão, o segundo de práticas e vivências, o terceiro de autoconhecimento e emancipação, o quarto, soberania espiritual, e o quinto, autorrealização. Então a gente vai fazer o primeiro módulo aqui em Natal. Na verdade vai começar já em São Paulo, dia 14 de setembro. Mas aqui em Natal a gente vai começar uma turma amanhã, à noite. E, em resumo, o que eu estou disponibilizando é quem quiser fazer esse curso, quem porventura tiver condições de participar e quiser, é só dar o nome, não paga nada, não tem nada a ser pago, porque eu moro aqui em Natal, quando eu viajo tem passagem, tem hospedagem, tem despesas, tem o aluguel do lugar onde a gente dá o curso, mas aqui em Natal, como é tudo, está tudo aqui, então ninguém tem que pagar nada, quem quiser. Se porventura surgir uma quantidade de nomes superior a 20, aí a gente organiza uma outra turma, ou seja, 2 turmas, tá certo? A ideia é amanhã a gente começar, e vejam bem, o primeiro módulo são 8 ou 10 horas. Lá fora a gente vai dar assim, sábado e domingo, de manhã, de tarde, sábado, de manhã, de tarde, domingo. Aqui a gente não vai poder fazer isso. Então a gente vai pegar várias segundas-feiras, ou terças-feiras, aí dá 2, 3 horas por noite, até completar o primeiro módulo. Então aqui vai ser um pouco mais dividido, em termos de hora-aula, do que lá fora. Então, em resumo, se alguém quiser, é só dar o nome depois a quem? Estou fazendo aqui uma lista. A Ricardo, tá certo? Quem quiser já vai colocando agora. Pronto. E a gente sempre vai estar começando uma turma dessa enquanto eu estiver por aqui. Também não há problema, e também não há nem um pré-requisito de coisa alguma. Mal não faz. Se bem não fizer, mal não vai fazer a ninguém. Mas isso é só uma oferta fraterna, e até para tranquilizar a minha consciência, para a gente não escolher convidar as pessoas e começa com um grupinho de... Até porque um dos problemas da nossa genética é porque não é bom, não é conveniente a atitude mental que nós temos de ateus, primeiros teus, né? Ou seja, de primeiro a gente sempre atender os nossos, e a coisa não funciona bem assim, porque há algo mais importante do que as nossas conveniências no mundo, né? Então, se isso não pertence a mim, e eu não penso que isso pertence, então pertence a quem porventura me envolveu ou me ensinou alguma coisa, que o fluxo da vida determine quem porventura vai se envolver com isso ou não. Então, já falei muita bobagem nessa primeira parte, vamos começar a falar mais bobagem ainda agora nessa segunda parte. Fico à disposição aí de perguntas. Você organiza as perguntas? Ô, Rogério, eu queria saber, por exemplo, os cabalistas eles falam muito dos anjos. Que colocaria para ir amanhã. E o anjo hoje em dia ele é colocado como algo esotérico, coisa de gente maluca, doida. Mas vemos que existe uma tradição muito grande na Bíblia que fala que os anjos são os mensageiros da vontade divina, coisa e tal. A astrologia, por exemplo, lida com os planetas, e cada planeta tem um anjo regente, né? Responsável pelo movimento dele no universo. De cada corpo celeste desse universo. Então, na verdade, os anjos, eles são entidades espirituais ou são as entidades realmente responsáveis pelo transcurso do homem na Terra? Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia de forma algo irônica que o ser humano poderia se enganar de 2 modos. Primeiro, acreditando
no que não era verdade, e segundo, deixando de acreditar naquilo que era verdade. Então são esses os dois caminhos que nós, seres humanos, costumamos nos enganar pela vida. E nada melhor para refletir essa questão, ou para retratar essa questão, do que o conceito que nós mesmos criamos a respeito de um sem número de entidades, personalidades e por aí vai. Buda dizia que a maior prisão que ele conhece é o próprio homem. Em outras palavras, a mentalidade que nós temos enquanto ser humano é a nossa grande prisão. Cada conceito, cada verdade pessoal, cada opinião que nós temos, se nós nos apegarmos a isso, nós delas, ou dele, ou dela, dessa opinião ou do conceito, nos tornamos prisioneiros. Alguém muito mais sábio que todos nós, Sócrates, já dizia que a única sabedoria consiste em admitir que a gente não sabe de nada, pois somente não estando apegado a nada, a gente se abre para aprender o novo. Mas se a gente se fecha e se deixa afetar e se apega a um conceito, aí a gente morre defendendo aquilo e não se abre para o novo. Então, quem acredita que anjo é assim, assado, vai acreditar e longe de mim querer ferir suscetibilidade, mas já que a pergunta foi feita, vamos tentar colocar sementes para a reflexão de vocês aqui presentes. A verdade sobre o fato não é uma verdade fácil de ser encontrada, porque depende de conceitos e de crenças de todos nós. Aqui no Nordeste nós temos uma mania terrível de chamar todo mundo de doutor. Teve uma roupa mais organizada, botou um terno, é doutor. Teve um carro, é doutor. Ora, doutor é só médico, quem é PhD em alguma coisa, mas a gente tasca todo mundo de doutor. O mesmo problema é com a expressão Deus. Ao longo de toda a lavagem cerebral que nós seres humanos recebemos, de tentativas de religiões e outros movimentos doutrinários no campo da política, no campo da cultura, de nos dominar, essa lavagem cerebral terminou fazendo com que a gente também se acostumasse a taxar de Deus qualquer personagem que tivesse algum tipo de poder um pouco mais do que os humanos, ou mesmo um personagem inexistente, mas que por crença passava a existir para muitas pessoas, e era Deus para cá e Deus para lá. E com os anjos a coisa não foi lá muito diferente. Na verdade foi muito pior. Por quê? Em termos de minha percepção pessoal, que só serve para mim, por isso que vocês devem apenas refletir e não assumir nada como sendo verdade, na minha cota de opiniões pessoais, às quais sequer eu me apego, apenas as tenho porque são necessárias, os anjos que cuidam de cada um de nós nada mais são do que amigos espirituais que pouco cuidam de nós, porque quem cuida de nós mesmos é cada um de nós. Ninguém cuida de ninguém nessa história. Ninguém ajuda ninguém. Nós podemos ser úteis uns aos outros, estarmos próximos e disponíveis, mas somente o ser ajuda a si próprio. Somente um ser humano ajuda a si mesmo. Eu posso estar com problemas financeiros e Ricardo vem me ajudar. Aí me dá o dinheiro dele. Ricardo está sendo extremamente útil, papai me ajudando, mas se eu pegar esse dinheiro e não resolver meu problema e usá-lo de forma mais infantil ainda e criar um outro problema maior do que eu tinha. Então, quer dizer, mesmo com toda a boa vontade do mundo de Ricardo, ele me ajudou, mas eu não me ajudei. Então, quer dizer, nós podemos ser úteis uns aos outros. Não tem como a gente fazer pelo outro. E nem os amigos espirituais, os guias espirituais da gente, que ficam próximos a gente, nem eles operam milagres se nós formos imbecis. Desculpem a utilização de palavras cruas. Eles ficam o tempo todo ao lado da gente, tentam nos orientar, nos abraçam, nos envolvem, mas se a gente está alinhado com algum tipo de cretinice, não tem guia espiritual que evite. Então, na minha cota de percepção pessoal, os únicos seres a quem eu chamaria de guias ou anjos pessoais, tá? E não gosto muito dessa expressão de anjo, seriam os amigos espirituais. O que é um guia espiritual? O que é um amigo espiritual? Está lá eu e Ricardo na espiritualidade, os dois mortos,
aí Rogério vai renascer. Aí eu digo, cara, dá para você me acompanhar aí durante esse período? Tá, cara, não prometo muita coisa não, que você sabe que depende de você, mas nessa lá que eu estou junto. E Ricardo fica me acompanhando, como uma espécie de um amigo, de um padrinho, do jeito que a gente faz uns com os outros aqui. Mas Kardec já dizia com muita propriedade, nós não devemos esperar dos espíritos mais do que esperamos uns dos outros. Porque tudo se limita à nossa própria capacidade de realizar, de bem-obrar as artes da nossa vida. Sob a perspectiva histórica, essa confusão de anjos é algo terrivelmente complexo. Os hebreus foi um povo que começou a partir de um deslocamento brusco de Abraão, que era um cidadão moldado pela cultura suméria, e de repente isolou-se. E a partir desse isolamento no nordeste da Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos atrás, começou através dele uma nova cultura. E essa nova cultura, que tem a ver com a nossa cultura atual judaico-cristã, todas as inserções de conceitos equivocados de anjos que existiram ao longo desse tempo, hoje respondem pelo que culturalmente nós, no Ocidente, falamos sobre anjos. Aí arranjamos um monte de papéis para os anjos, que mais tem a ver com as nossas carências do que propriamente com qualquer coisa mais séria no outro lado. O fato é que o povo hebreu só foi classificar como sendo anjos, nos moldes mais parecidos com a atualidade, quando foi esse povo dominado pelos persas. Porque o conceito de anjo judaico-cristão tem mais a ver com o conceito de Zoroastro ensinou na Pérsia do que com tudo mais que a gente imagina. A história dos hebreus é assim: Abraão, Isaac, Jacó, aí José, filho de Jacó, vai para o Egito, termina se tornando ministro, ele leva o povo hebreu para lá, passa-se o tempo, José morre, o povo hebreu de convidado passou a ser cativo, aí lá vem um ser chamado Javé, que se tem como Deus daquele povo, que escolheu Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, aí lá sai o pessoal hebreu do Egito, e os egípcios não acreditavam em anjos, o que nós chamamos de anjos, os egípcios chamavam de outro tipo de ser, nós vamos deixar para lá. Aí Moisés sai com aquelas 12 tribos, no meio do deserto, passa lá mais de 60 anos rodando para cima e para baixo, aí convive com aqueles povos do deserto, finalmente eles resolvem se juntar num reino, aí Saul é o primeiro rei, aí vem Saul, Davi, Salomão. Quando Roboão, em 922 a.C., assumiu o lugar de Salomão, as 12 tribos não aceitaram, houve o primeiro cisma. Então as 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá. Até aqui não tinha nada escrito. Até aqui existia apenas uma tal de uma arca da aliança, presumidamente com coisas escritas, que presumivelmente havia sido dado pelo tal Javé a Moisés, e os emissários do Senhor, os agentes do Senhor, aqui já eram chamados de anjos, mas não no sentido que nós hoje damos, mas anjos por quê? Porque eram emissários do tal Javé, Deus do exército. Quando essas 10 tribos perdidas de Israel são capturadas em 722 pelo Império Assírio, elas são miscigenadas com o vasto Império Assírio e somem. Então toda a história havia se iniciado com Abraão, agora estava restrita a 2 tribos do sul que formavam o reino de Judá, que ficou resistindo ao ataque dos assírios, que era o maior império do mundo. Aí de 722 a.C. a 586, esse império dos judeus ficou resistindo, mas começou a receber influências dos povos da região. E um dos povos da região, que é exatamente os tais assírios, e primos dos babilônicos, eles tinham a cultura dos caldeus como sendo a cultura anterior. E a cultura dos caldeus era cheia de crença de anjos também. Aí em 586, quando Nabucodonosor domina o reino de Judá e leva os judeus para o famoso cativeiro da Babilônia, aí na Babilônia eles se enchem da cultura de anjos,
já totalmente com conceitos diferentes dos que anteriormente eles haviam herdado do tempo de Moisés. Os tais anjos que botavam uma coluna de fogo na frente do povo hebreu que ia no deserto, ou que aquela história toda que vocês conhecem. Essa coisa toda complicou-se quando em 531 Ciro, rei dos persas, derrotou o Império Neobabilônico e levou os hebreus para pagar tributo aos persas, só que Ciro foi benevolente, disse: quem quiser voltar para a sua terra pode voltar. Alguns judeus voltaram, mas os livros que foram produzidos nessa época, todos eles transformaram o papel dos anjos muito mais à moda dos persas, ou seja, do que Zoroastro havia ensinado aos persas, do que propriamente o que os próprios judeus haviam aprendido de Moisés. Então virou uma salada, virou uma questão conceitual totalmente deturpada, e isso piorou mais ainda quando Alexandre Magno, através da cultura helênica macedônica, dominou toda aquela região do mundo, inclusive os próprios judeus. Aí é que surgiu um outro conceito que os gregos sempre tiveram, que Sócrates falava, que era o demônio pessoal de Sócrates. Só que demônio, na época, era chamado de gênio, era chamado de guia espiritual. Sócrates dizia, e eu estou falando do grande filósofo Sócrates, que escutava a voz do seu gênio. Aí tascaram um anjo para Sócrates também. Então a coisa começou a degringolar mesmo. Quando o Império Romano domina os hebreus, a cultura hebreia já tinha sido influenciada por diversas culturas muito mais poderosas que a dela. A cultura greco-romana, a cultura persa, a cultura dos caldeus, a cultura neobabilônica, a cultura dos assírios, a cultura acadiana e a cultura suméria. A somatória de tudo que esses povos pensavam a respeito do significado de anjo é mais ou menos o que os hebreus tiveram que assumir, e foi o que passou as páginas do que hoje nós chamamos cultura judaico-cristã. Quando Jesus nasceu, a confusão do significado de anjo era tanta que ele nem... Porque ainda tinha os anjos do mal, ainda tinha Satanás. Então, era uma confusão tão grande que, quando Jesus morreu e o cristianismo deixou de ser cristianismo e passou a ser catolicismo, ou seja, o cristianismo era perseguido pelo Império Romano, e de repente no século IV, Constantino, imperador romano, em vez de perseguir o cristianismo, escolheu, ou seja, converteu-se ao cristianismo, e o cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma. De perseguida passou a ser a religião oficial. Aí mudou de nome, passou a ser religião católica, apostólica, romana. A confusão era tanta que no século IX, Dionísio, um monge, resolveu organizar todas as ideias que existiam no credo católico a respeito do conceito de anjos, que foi produto ou subproduto de toda essa confusão que eu já falei. Aí Dionísio, o Areopagita, assim que ele é conhecido, criou então 9 coros de anjos, dividiu os anjos em 3 classes, cada classe com 3 subclasses. Aí surgiram os nomes que hoje nós conhecemos: arcanjos, anjos, principado, potestades, virtudes, dominação, isso, querubins, serafins, esses nomes. Quem criou foi esse monge, há cerca de somente atrás, que é a coisa mais moderna que tem. Aí a gente pergunta: está certo, está errado? É mais uma tentativa humana de criar uma teologia sobre um assunto. Aí esse assunto, nos tempos atuais, é que complicou. Por quê? Porque a nossa carência humana, e com a produção da imprensa de Gutenberg, aí é que muitos livros e muitos autores, e cada um querendo vender, entre aspas, a sua ideia, aí é que o meio cultural humano sobre o assunto anjo ficou totalmente congestionado. Então você encontrar o fio do novelo nessa história que lhe leva a uma possível verdade,
Onde É uma missão. Onde é que surge o nome, os 72 nomes de Deus? Alcorão. Já que eles foram retirados do Alcorão no Êxodo, três passagens no Êxodo, inclusive a travessia do Mar Vermelho, que lá eles encontram 72 nomes de Deus, e cada nome desse tem um anjo responsável e o nome de um anjo desse. Onde é que entra isso? É a invenção de alguém. Nessa história toda começou com Enoque. Quem primeiro nominou... Mas os hebreus, eles levam isso a sério. Sim. Até o dia de hoje. A fé deles. Isso que eu digo. Para eles, a verdade deles diz o seguinte, que Deus, ele emana 72 vibrações, né? É o uno que se divide, e cada emanação dessa tem um anjo responsável por todo o gerenciamento do universo, desde o movimento dos planetas, das galáxias, dos sóis, das estrelas, e toda a manutenção do universo. E de onde é que isso se origina? Do livro de Enoque. E também origina do uno, que emana, né? Vamos com calma. Estou perguntando de onde é que isso se origina culturalmente falando, a informação do livro de Enoque. Então, Enoque é que fala desses anjos que governariam as constelações, por aí vai. Enoque é que deu nome a esses anjos. Os hebreus acreditam nisso. Os poloneses não acreditam. Os paraguaios não acreditam. Quem é católico talvez acredite se souber. Então a resposta é aquela que eu dei no início, depende da fé de cada um. Na verdade, anjo não é aquele ser bonitinho de asa. É uma entidade, é uma força, uma energia, no qual alguém chegou e colocou todo um aparato visual. Isso é a sua opinião. A minha opinião nem chega perto da sua, porque eu acho que não é nada disso. Eu acho que confundem o que os amigos espirituais fazem conosco e a gente coloca nisso anjos. Aí outros dizem, não, são as forças que existem no cosmos e o uno emana, como você estava dizendo. Não, eu não penso que seja isso. Mas isso é só minha opinião, como eu disse no início, entendeu? Cada um tem a opinião que quer, não me meto. Como? Isso já está dentro da filosofia oculta. Há não muito é tempo. muito acessível. Há muito tempo, você tem toda a razão. Geometria sagrada, essas coisas. Geometria sagrada surgiu com Pitágoras, isso não tem nada de oculto. Né? As escolas iniciáticas que surgiram depois de Pitágoras transformaram em ocultismo. Apenas os iniciados que estudam essa matéria. Mas não é divulgado exatamente por isso, porque as pessoas não estudam, é aquelas que estudam se tornam iniciados, aí fica oculto e restrito àqueles poucos, mas ninguém esconde isso, porque isso está claro há muito tempo, isso está exposto. Mas só a gente fechar o assunto, é exatamente o que você estava dizendo. É tanta complexidade que é difícil duas pessoas pensarem igual a respeito do conceito de anjo. Quem é hebreu pensa de um jeito. Quem é persa pensa de outro. Quem é católico acredita nos anjos a modo de Dionísio. Quem é islâmico já acredita exatamente no que o Corão fala, que não tem nada a ver com o que esses aí falam. Então, assim, é uma loucura, é uma salada muito grande. Cada um pensa o que quiser. Eu procurei dar para a gente aqui refletir apenas o pano de fundo histórico, os principais momentos, os focos em que essas questões vieram à tona. Agora, o embrulho que hoje se dá ao conceito de anjo, cada religião dá uma, cada pessoa dá o seu embrulho. Eu não dou embrulho nenhum, porque eu prefiro chamar de companheiros espirituais, os guias espirituais da gente, que funcionam como se fossem anjos. Nada mais que isso. Rogério, no nosso encontro passado, você fez uma menção sobre o senhor canadense, né, que fez parte por 23 anos, mais ou menos, da defesa lá do Canadá, e falou sobre uma aparição que foi... isso ficou em segredo, e ele resolveu recentemente fazer algumas revelações, dizendo ele que haviam dois seres, né, não terrenos, fazendo parte do trabalho com os americanos, é isso? Então, eu tive a oportunidade de ver algumas matérias em que alguém, ao filmar, tentou mostrar em vídeo que havia dois seres, né, fazendo parte de uma espécie de segurança do atual presidente Barack Obama. Né? A minha pergunta há necessidade
né, ou haveria alguma necessidade de uma proteção de Estado, que na verdade seria isso, em relação, nesse contexto atual, a um presidente específico, no caso de Barack Obama, não? Você está partindo do pressuposto de Exato. que esse ser seria uma espécie de anjo da guarda extraterreno de defesa de Obama. É isso que você está querendo dizer? Primeiro, eu não penso seja... Não nessa questão de anjo, né? Mas... Deixemos exato. Mas, com ou sem anjo, eu não penso que seja por aí. Apesar de que o governo norte-americano sempre é surpreendente. O governo americano não acredita em nada disso e, ao mesmo tempo, é o que mais utiliza todos esses conceitos doidos que a gente estava falando aqui para estudar as possibilidades disso ou daquilo. Né? O que nós não sabemos aqui na Terra é que, quando eles dizem que não é, é porque deve ser. Quando é dito que é porque não deve ser. Então, o jogo de contra-informação é terrível. Eu vou dar uma volta e chego à resposta da sua pergunta. Apenas para contextualizar para todos, já que nem todos sabem quem é Paul Hellyer e nem todos entenderam a sua pergunta. Paul Hellyer é um senhor que foi ministro da Defesa do Canadá durante 23 anos. Ou seja, é alguém respeitável. Ninguém é ministro de defesa de um país como o Canadá se não tiver credibilidade, etc. E tal. E Paul Hellyer, associado a um grupo de militares aposentados dos Estados Unidos que vem abrindo o verbo há mais de uma década, Paul Hellyer diz que ele sabe da existência de 4 núcleos extraterrenos que estariam vivendo aqui na Terra já há algum tempo, com o apoio, inclusive, de alguns governos. Esses 4 núcleos seriam raças de extraterrestres que teriam caído na Terra, ou seja, suas naves teriam tido problemas e foram acolhidos por alguns governos, e esses governos separaram a área para eles continuarem vivendo, e esses governos cercaram essas áreas e estabeleceram algum tipo de contato com esses alienígenas, aí procurando obter alguma vantagem no sentido de aprendizado tecnológico, por aí vai. Então, Paul Hellyer diz abertamente que ele sabe da existência de 4 civilizações dessas. E ele diz mais. E ele diz que sabe que tem 2 seres extraterrenos que trabalham no âmbito interno do governo norte-americano. Então, se fosse um Rogério, um Ricardo, um Pereira dizer isso, não tem importância nenhuma. Mas é um Paul Hellyer, ou seja, é um homem extremamente respeitado. E ele diz isso há muito... A primeira vez que eu escutei ele dizer isso, eu digo, vou ver na Rede Globo, porque vai dar no Jornal Nacional. Mas não deu. E nunca deu. E até hoje não deu. E se não dá na telinha, o fato não aconteceu. Porque nós somos crianças esperando que a telinha de TV nos diga o que é verdade e o que não é verdade. Então nós temos uma visão de membros de um rebanho em que nós temos olhos, mas não enxergamos. Outros é que enxergam e vão nos dizer o que é verdade. Então, se a Rede Globo não deu, o fato não aconteceu. O fato é que nunca a gente vai ver a Rede Globo da coisa alguma, a gente nunca vai ver a CNN da coisa alguma, a gente nunca vai ver a Fox News, nunca vai ver nada da coisa alguma sobre esse tipo de assunto, porque o rebanho está despreparado e os que conduzem o rebanho estão morrendo de medo. Porque mesmo esses caras tendo acolhido essas civilizações de fora, eles também não sabem o que fazer. Existe um militar norte-americano, já aposentado, que mora na Austrália, que ele lançou um livro há anos atrás, eu só conheço esse livro em inglês, em que ele conta que ele era um dos guardas responsáveis para proteger uma área que ele tinha a ordem de nunca entrar. Mas ele também não sabia o que tinha lá e também não era para deixar ninguém entrar. E um belo dia, ele rodando lá naquelas caminhonetes
dos guardas florestais norte-americanos, coisa parecida, já que o terreno lá não é fácil de andar, tem que ser naquelas... Aí quando ele vê um ser, 2 metros e alguma coisa, olhando para ele. Aí ele conta que para o carro, não sabe quem estava mais com medo de quem, se ele do ser ou se o ser dele. Aí ele foi e contou ao chefe dele. Aí o chefe disse, não, fique tranquilo, nós sabemos que essa turma está aí, fomos nós que colocamos, olha, pode ir lá visitar o seu novo amigo e tenta estabelecer com ele algum tipo de conversa, porque a gente está tentando há 5 anos ou 10 e ninguém consegue. E tinha só 3 ou 4 membros dessa raça lá. Lá eles chamam dos tall white, ou seja, porque são altos e brancos. E ele tentou estabelecer, ele voltou diversas vezes, mas nunca conseguiu estabelecer um padrão de comunicabilidade com esse extraterrestre. E esse militar conta absolutamente tudo. O que é que está havendo, pessoal? Segundo a opinião dos mais estudiosos, os caras que pensam por si mesmos e não ficam esperando que as redes de TV digam isso ou aquilo, esses caras estão chamando todo esse conjunto de fatos de Operação Disclosure. É como assim, descobrir o que estava encoberto. Né? O que é que está havendo? O que está havendo é que diversas gerações de militares das Forças Armadas norte-americanas, russas, de Israel e outros tantos países, a turma que logo após a Segunda Guerra Mundial tinha 20, 30, 40 anos, que hoje parte desse pessoal está com 80 anos, essas pessoas dos anos 90 para cá começaram a falar. Mas começaram a falar a partir de uma idade em que eles já não tinham mais muita coisa a perder. Mas, estranhamente, se você pegar a história de Bob Dean e de John Clifford, que são 2 aposentados das Forças Armadas norte-americanas, esses 2 caras, cada um deles perdeu um filho, depois que começou a falar nisso. Cada um deles perdeu um filho em acidentes. Aí é que eles resolveram falar mesmo as coisas. Hoje os 2 estão na faixa de 80 e poucos anos cada um. E o que esses homens estão dizendo há mais de uma década é impressionante. Simplesmente impressionante. Esses senhores têm afirmado há mais de 10 anos que os governos do mundo sabem que os extraterrestres existem, obviamente, mas não conseguem, trocam tecnologia com eles, mas não conseguem entender mais nada do que isso. Sabem que os Anunnakis construíram bases aqui na Terra, bases na Lua, bases em Marte. Sabem que existem cidades em Marte, cidades na Lua, subterrâneas algumas. Hoje em dia, não necessariamente, mas habitadas. Eles sabem disso tudo. Aí eles sabem mais, que eles vão voltar. E sabem que quem vai comandar esse retorno é um cara chamado Jesus. Então, se fossem os doidos do grupo A falando isso, tudo bem, não vale de nada. Se fosse religião tal, mas são caras que sabem de informações que o resto do mundo nunca soube. E esses caras resolveram começar a falar. E todos eles estavam esperando para 2012. Todos eles disseram, não, a gente acha que é em 2012. E não ocorreu nada em 2012. Ou seja, o problema é tão sério que, segundo eles, os governos estão morrendo de medo de que aconteça algo, mas eles preferem que aconteça algo e eles depois deem alguma explicação do que eles falaram primeiro, porque, obviamente, quem fizer isso nos Estados Unidos é preso na hora, porque tem uma lei federal lá que diz que se você revelar informações que são consideradas como de segurança nacional, você é preso. Então eles não podem falar. Então a loucura é tão grande que dá margem a todo tipo de pensamento doido, desde esse que você perguntou. Será que o governo dos Estados Unidos precisa ter entre seguranças do presidente Barack Obama um ser extraterreno? Eu particularmente penso que não. Eu particularmente penso que tudo ali que está na internet é uma curtição, porque a internet tem de tudo, né, pessoal? Se aqui fora nós não temos bom senso e compromisso com a verdade, não vai ser na internet que a cultura humana vai demonstrar bom senso e compromisso com a verdade. Lá tem de tudo.
Mas mesmo com essa miscelânea de verdades, invenções, contra-informação, mentira, há algo que os nossos olhos por si só podem fazer a leitura dos fatos sem esperar que ninguém nos diga o que é certo e o que é errado. Há outras coisas que realmente só o passar do tempo nos esclarece. Mas resumindo, Paul Heller dizia que do mesmo modo que chega um dia na vida de uma criança em que o pai e a mãe chegam e dizem: meu filho, sente aqui. Olha, eu tenho uma grande notícia para lhe dar. Você não vai gostar, mas eu tenho que lhe falar. Papai Noel não existe, meu filho. A fada do dente não existe. Não fique triste, mas não existe. Do jeito que tem um dia cruel, entre aspas, para toda criança, Paul Heller diz que alguém precisa chegar para as crianças que vivem na Terra e dizer: pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Os extraterrestres existem. Eles estão vivendo aqui na Terra e a gente não sabe o que fazer com eles. Tem problemas na Lua, tem problemas em Marte. Dizem que vai ser o retorno dos deuses, mas a gente não sabe. Só que não tem ninguém que faça isso. Porque tem que ser através de uma telinha, com as bandeiras dos países de lado, para que aquilo aparente aos nossos olhos o rótulo de uma verdade. Por que a verdade não mais se impõe? Porque ela não aparece aos nossos olhos? Não, é porque a gente não tem olhos para enxergar. A gente vê e não enxerga. Acordem. Há 20 anos atrás, só existia Estados Unidos e Rússia com força militar e poderio econômico para mandar missões lá fora. Hoje em dia, tem sondas rodando, orbitando a Lua, a Terra e Marte, de Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Índia e por aí vai. Hoje em dia, pessoal, tem uma lei, em 2006, foi votada no Congresso norte-americano, porque um diretor da NASA pediu demissão porque a NASA estava destruindo. Porque assim, as instituições norte-americanas são obrigadas a guardar durante 30 anos, sei lá quanto é, informações. Depois desse período, se alguém requisitar, ele é obrigado a divulgar. Então, muita coisa da NASA já tinha cumprido esse período, e eles, com medo de alguém solicitar, começaram a destruir. Aí um certo diretor da NASA denunciou isso. Alguns congressistas lúcidos votaram a lei obrigando a NASA a expor todas as fotografias que ela tem. Alguém lá olhou um certo backup e viu que a NASA tinha, sei lá, eu estou chutando aqui, 555 mil fotografias, e os caras não tinham destruído ainda. Aí ele pegou aquele número, fez uma votação no Congresso norte-americano, e o Congresso obrigou a NASA a divulgar essas fotos. A NASA não tinha mais a quem recorrer, teve que divulgar, e divulgou. Aí tem várias fotos da NASA com manchas, borradas. Mas qual é o problema da NASA? A ESA, a Agência Espacial Europeia, também tem fotos. Divulgou. Mas qual é o problema da NASA e da ESA? Porque tem o Google, que também tem um mapeamento geológico da Lua, da Terra, de Marte. E qual é o problema de todo mundo hoje em dia? É porque a nossa tecnologia não é só mais dos governos, qualquer ser humano pode ter. Aí você pega lá uma certa parte de Marte, coordenada XY, dá zoom, e de repente você diz: epa, que é uma megalópole em Marte, uma cidade. Aí diz: não, mas isso está errado. Aí você vai pegar a mesma foto de Marte da Agência Espacial Europeia, dá um tratamento nela, coloca zoom, está na cidade. Aí você vai, ou seja, a verdade não se impõe porque nós não temos olhos para enxergar, porque a gente está esperando que alguém na TV diga para a gente o que é verdade e o que não é. Ou seja, nós somos ainda crianças. Rogério, dentro dessa ótica aí, desvendar o véu de Ísis, a humanidade como um todo espera essa questão de profecia. Existem inúmeras profecias, existem inúmeros profetas, a internet está cheia desses profetas, profecias também. Quando existe alguma orientação no plano espiritual de quando isso vai se dar, quando vai ser essa notícia de que o Papai Noel não existe? Existe alguma
perspectiva de data, de prazo. Outro dia eu estava tendo uma palestra no Teatro de São Carlos, em Caxias do Sul, e o médium Rogerinho, se não me engano, estava mencionando sobre as profecias de Chico Xavier, onde ele, Chico Xavier, num determinado livro, mencionava a respeito de algumas questões com relação ao Brasil, em que em 2017 iria haver, o Brasil poderia entrar em guerra em 2017. Onde é que a gente pode, dentro dessa ótica de previsão a nível de Brasil e de humanidade, ter certeza quando é que isso pode ser desvendado? Mas com todo respeito, eu espero que o Brasil, eu espero que isso não seja verdade, porque o Brasil não tem bala nem para brigar com os bandidos do Rio de Janeiro. Quanto mais as Forças Armadas, os aviões da Venezuela e Peru, o alvo está aqui, eles voam para cá, eles atirando. O míssil chega, o brasileiro tem que mirar e ficar bem pertinho para poder atirar e ver se o míssil funciona, porque a coisa está russa. Então, eu torço que isso não seja verdade. Desculpa a brincadeira, mas esse é o estado do nosso país. Mas que bom, porque a gente está desarmado. Pena que o dinheiro também não vai para a educação. Né? Pena que o nosso dinheiro não vai para canto nenhum, ou tome o caminho dos fantasmas que os anjos tomam conta. Mas esse é o nosso problema. Nós fizemos e transformamos o nosso modo de vida de tal modo dependente dessas coisas religiosas, que nós criamos um hábito terrível de transferir para Deus, santos, espíritos, extraterrestres, responsabilidades que nos são próprias. E mais ainda, essa questão de profecia, vamos tentar entender o que é profecia para a gente poder conversar melhor. Qualquer estudioso de profecia tem como primeira regra desse campo de estudo o fato de que nem todas as profecias se cumprem. Então a primeira regra é: as profecias predispõem, mas não necessariamente impõem. Então essa é a primeira regra de todo e qualquer estudo profético. Mas por que assim? Por que as profecias não necessariamente impõem? Elas apenas predispõem os fatos. Aí a segunda conclusão que a gente tira é que ou é porque é desse jeito, ou é porque tudo que é profeta que até hoje pintou na terra é profeta de segunda categoria. Porque todos erraram. Ninguém acertou o tempo todo. Mas não é. É porque algumas profecias são feitas no sentido de avisar, de alertar. Por isso que não se cumprem, se o aviso profético é escutado. A própria exegese bíblica, a própria teologia que disso parte, no sentido dos estudos proféticos, diz que há um exemplo clássico na Bíblia em que havia duas profecias, uma dirigida a Sodoma e Gomorra e outra a Nínive, que é a antiga capital do Império Assírio. E só uma se cumpriu, que foi a de Sodoma e Gomorra, e a outra não. Nínive não foi destruída pela fúria de Deus, usando aqui as palavras bíblicas. Por quê? O profeta Jonas chegou a Nínive e disse: se vocês não mudarem de atitude, Deus vai destruir isso aqui. Aí os habitantes de Nínive passaram 3 dias fazendo jejum e penitência, prometendo ao tal Deus dos céus que não mandasse os seus anjos destruidores, porque o pessoal assírio acreditava que anjos eram os agentes desse Deus furioso, que era Javé. E como a população fez penitência, usando a linguagem bíblica, Nínive não foi destruído, mesmo tendo sobre eles o peso da profecia do profeta Jonas, que nunca errara nenhuma profecia. Mas Jonas não errou. É porque os profetas apenas dão aviso. Como? Imaginemos que tem uma estrada aqui de 100 quilômetros, você está no quilômetro 0, olha, você só vê 2, 3 quilômetros, não vê os outros 97 quilômetros que lhe esperam. Mas imaginemos que ao lado dessa estrada tem uma montanha bem grande e você está lá em cima. Aí lá de cima você vê os 100 quilômetros, mas o caminhante que está no quilômetro 0 não vê. Aí o caminhante começa a andar
Aí lá no quilômetro 10 tem um leão com fome. Ele, o caminhante, não está vendo, mas quem está aqui em cima está vendo. Aí quem está aqui em cima grita: atenção, caminhante do quilômetro 1, quando chegar no quilômetro 10, sebo nas canelas, senão o monstro lhe devora. Isso é uma profecia. É um aviso profético que o caminhante que está lá no quilômetro 1 escuta: atenção, caminhante quilômetro 1, sou. Chegar no quilômetro 10, sebo na canela, senão o monstro lhe devora. Não entendi nada, mas eu sou um cara prudente. Quando chegar no quilômetro 10 eu vou correr, não vou ficar andando, porque senão o monstro vem e me devora. Aí se o cara vai levar a profecia a sério, quando ele chega no quilômetro 10, ele corre e não dá tempo o leão que está lá escondido atrás de uma pedra pegá-lo. Mas se ele não escutar o aviso profético, se ele não levar o aviso profético a sério e sair caminhando, assoviando, olhando para a paisagem, o leão vem. Ou seja, a profecia se cumpre. Qual é o problema? O problema é que existem profetas e existem hoje, nos últimos séculos, um monte de gente que, movido pela melhor das intenções, ou movido por, eu mesmo já passei por isso, por pressão de figuras do outro lado, que querem dar um aviso, que querem não sei o quê. Então, aos olhos da crítica do pós-modernismo, que é essa época em que a gente vive, se alguém a dar um aviso profético que não se cumpre, diz: ih, o cara errou. O cara pode ter errado, sim, mas pode ser que ele também não tenha errado. Pode ser que seja um aviso profético. Eu, particularmente, não tomo nada de Chico como sendo profético, até porque Chico nunca quis fazer profecia nenhuma. Kardec, quando morreu, ele tinha várias notas escritas no caderno. Aí os amigos dele, depois, pegaram esse caderno e escreveram um livro chamado Obras Póstumas, e alguém queria transformar um outro comentário de Kardec em profecia. Isso é ridículo, pessoal. A mesma coisa fizeram com Chico. Chico tinha lá suas opiniões, ou tinha lá as mensagens que ele recebia dos espíritos, ou tinha lá sei lá o quê. Mas se em vida ele não divulgou, é porque ele achou melhor não fazer. Ou porque era apenas reflexão dele, ou estudo. Mas depois que a pessoa morre, aí a gente pega os escritos de alguém, lança e já transforma em profecias. Então eu tenho uma certa reticência em chamar de profecia esses vaticínios que hoje em dia todos nós às vezes somos meio que obrigados a fazer no campo das opiniões, ou de pensar que está escutando um amigo espiritual ou um anjo, se for o caso de quem acredita nisso, de direcionar esse ou aquele aviso. Comigo mesmo foi isso que aconteceu, em um certo aspecto. E a gente, entre aspas, erra bastante nessa interpretação e não conhece direito a intenção de quem transmite um aviso profético. Então é um campo muito difícil. Todos nós, seres humanos, escorregamos bastante nesse terreno. Por isso que eu não o levo muito a sério. Porém, respondendo objetivamente a sua pergunta, no estudo profético mais sério, e aqui é só minha opinião, os dois grandes profetas do mundo são Javé e Jesus. Abertamente, Javé diz, em tudo que é oportunidade que ele pode dizer, que ele sabia traçar os fatos do futuro. Mas há um problema de confronto de Jesus e Javé por um fato bem simples. Quando Jesus morre e depois transmite através de um anjo de Javé, e que também era assessor dele, veja como o nome anjo é confuso, mas é assim que começa o livro do Apocalipse. O anjo de Deus, o anjo de Jesus, a pedido de Deus, ou sob as ordens de Deus, ou o anjo de Deus, sob as ordens de Jesus, transmite ao servo dele, João, as visões assim que aconteceriam até a chegada de Jesus. Aí o próprio João mostra que o ser sentado no trono, Deus, e ao lado dele 7 livros selados que ele, Deus, havia preparado. Mas olhe só, nem ele, Deus, sabia
dizer ao certo de tudo que ele havia profetizado, o que é que necessariamente iria se cumprir. É exatamente desse estudo profundo que surge aquele primeiro aspecto que eu falei, que as profecias predispõem, mas não necessariamente impõem. Então, em outras palavras, é como se esse ser chamado Javé, que é o Deus da Bíblia, tivesse condições de, com a mente dele, ou com tecnologia, fazer um estudo de absolutamente todas as possibilidades que poderiam existir durante 3.000 anos para frente. Mas ele não saberia plotar exatamente, dentre as possibilidades, qual o fato que necessariamente iria acontecer. Aí o Apocalipse diz que somente o leão da tribo de Judá, aí aparece Jesus, é que tinha condição de saber dizer com precisão, não mais uma profecia que poderia só predispor os fatos, não. Quando o leão de Judá fazia alguma profecia, essa aconteceria de toda forma. Aí já começa o jogo de quem pode mais, Jesus ou Javé, no próprio seio do que a gente chama catolicismo ou cristianismo. Aí, para complicar tudo, no livro de Enoque, esse próprio ser Javé diz claramente que ele não estava habilitado a ler tudo, que ele estava decretando o juízo final da humanidade, mas como ele não sabia resolver todas as questões, ele estava solicitando o concurso do seu anjo predileto, que era o Messias que ele iria enviar, ou seja, Jesus, para que junto com ele fizesse o trabalho, porque ele sozinho não faria. Está escrito. Então, sob essa perspectiva, voltando agora ao Apocalipse, Javé fez todo um roteiro profético de possibilidades, e é nesse campo que a gente fala que as profecias predispõem, ou seja, mostram as possibilidades, mas não impõem o fato. Mas Jesus, diferente de Javé, sabia dizer qual das profecias que Javé havia predisposto a que necessariamente aconteceria. Então o livro do Apocalipse fala das profecias que inevitavelmente acontecerão. O Apocalipse é o único livro, para os estudiosos sérios de profecia, eu não estou falando aqui de religiosos, tá? Que acreditam nisso ou naquilo referente ao Apocalipse. Estou falando de estudiosos sérios sobre profecias. E desculpe, os estudiosos sérios de profecias que eu estou falando, eu conheço na espiritualidade. São espíritos. Aqui embaixo todo mundo está vinculado a algum credo religioso, querendo puxar para aqui ou para lá. Lá na espiritualidade, nem eles sabem exatamente todos os segredos de tudo. A espiritualidade nos níveis mais primários também tem a mesma curiosidade que nós, encarnados, de saber como é que as profecias que Jesus ratificou como sendo as que realmente iriam acontecer, vão de fato acontecer. E o Apocalipse seria o único livro, nesse contexto, que eles ratificam. Aí tem um outro, que ratificam menos. Por quê? Porque esse livro tem uma parte que é complicada e tem outra parte que eles ratificam, que é o livro de São Malaquias, sobre os papas. E o Francisco seria o último papa, o tal Pedro Romano, do campo de visão profético que Jesus teria transmitido a Malaquias. Então, assim, juntando esses dois livros, que em tese não estariam errados, tá? O que é que nós temos como desdobramento natural dos fatos? Que necessariamente é no pontificado desse Papa em que a volta de Jesus se dará, e que necessariamente tudo o que estava previsto no Apocalipse já se cumpriu, restando apenas as 3,5 horas que separam o surgimento das duas testemunhas, no capítulo 11 do Apocalipse, até a hora em que o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os seres da terra veem o sinal do Filho do Homem no céu, que seria a nave, entre aspas, do Mestre, aparecer lá longe antes do primeiro contato oficial. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, em cima desses dois estudos sobre o Apocalipse e o livro de Malaquias, quando é que se cumprirão essas profecias nos tempos atuais da nossa vida?
ou seja, antes desse Papa morrer. Longa vida ao Papa Francisco. Não vou desejar a vocês agora curta vida, né, para que aconteça logo. Longa vida. Bom, Rogério, eu vou me reportar a quando você estava respondendo a pergunta sobre as revelações da NASA e tal. São facilmente encontráveis na internet, na YouTube, gravações ou filmes e supostamente verdadeiros, né, mas não revelados pela NASA. E quando na primeira descida do homem à Lua, o Neil Armstrong teria visto e começado a dizer, então eles existem e tal, e o pessoal disse, vá para o canal e muda imperiosamente, e ele ainda demora, porque ele coloca algumas outras frases até mudar de canal e se perde. Mas há também nos outros filmes, também supostamente feitos não por ele ou em outra missão talvez, que o pessoal se depara com algumas ruínas. Tá? Nas fotografias que foram reveladas pela NASA, você tem uma foto que aparece um objeto fusiforme com uma parte colocada numa cratera mais ou menos compatível com o tamanho, quer dizer, não é uma cratera imensa, é como se fosse fruto de uma pancada ou coisa do vale, que lembra muito digamos assim, a parte frontal de uma nave. E há um suposto astronauta que disse que foi feita uma missão conjunta de Apollo 20, russa e americana, que teria ido até ao interior dessa nave, e a fotografia, não, a filmagem de um ser que seria uma astronauta do sexo feminino, né? E está lá como que mumificada por conta de não ter havido desgaste ou coisa do vale. A condição de se confirmar isso como sendo verdadeiro, quer dizer, a espiritualidade confirmar isso como sendo verdade, desses quadros? Só para eu ter uma ideia aqui, os espíritos estão me pedindo para eu falar de um jeito, mas só para eu ter uma ideia aqui, quem de vocês aqui já escutou essa história que está sendo contada? Ok, então é isso mesmo. Eu vou voltar mais no tempo, então, para esclarecer para todo mundo, porque são muito poucos que sabem o teor da sua pergunta. Nós vivemos num mundo em que eu só conheço dois tipos de pessoas que dizem que as conspirações não existem, né? Os ingênuos e os próprios conspiradores. Eles dizem que não existe, a gente é levado... Embora ele sabe que existe, mas ele diz que não existe. Claro, os conspiradores dizem que não existe, para exatamente todo mundo acreditar que não existe, né? E a turma ingênua acredita que conspiração não existe, que é a invenção de maluco. Essa coisa chamada conspiração é terrível. O que diabos é conspiração? São processos obscuros que não atendem à transparência nem à honestidade de princípios ou de propósitos, que acontece a toda santa hora em qualquer disputa de eleição da presidência do conselho de bairro, de eleição de um padre para ser não sei o que da paróquia tal, de discutir de quem é o porteiro do céu da igreja pentecostal tal, porque não é só o cargo de pastor que é disputado, não. Porteiro do céu, que é a pessoa que fica ali na porta para dizer boa noite, também é disputado. Então, qualquer disputa entre dois ou mais seres humanos pode ser motivo de cretinice de tal ponto que tem que ser algo que não seja transparente, que é feio, quando a verdade ou a podridão aparece, e isso é conspiração. Aí, para quem acredita que não há conspiração no mundo, é porque não lê jornal, não raciocina, porque tudo no mundo, esse bendito mundo, é conspiração, infelizmente. Só que tem conspirações aceitáveis e tem umas que são tão mirabolantes que fogem ao nosso senso comum. As aceitáveis são aquelas que a gente imagina que podem ocorrer no âmbito do nosso dia a dia. Mas tem as macroforças do mundo que lidam com assuntos que não fazem parte do nosso dia a dia e que aos nossos olhos fica parecendo mirabolante.
Mas, infelizmente, pessoal, as pessoas bem informadas do mundo sabem que as macroforças que dominam o mundo jogam no sentido de nos tornar imbecis e cretinos e a gente achar que não existe esse tipo de coisa feia. Mas existe sim, pessoal. E é isso que move o mundo. Nós somos rebanho. O que move o mundo são as benditas conspirações, que a gente assim classifica. Tá? Só que esse nome não é legal. A gente poderia substituir esse nome por crime, a gente poderia substituir esse nome por tendências inconfessáveis das macroforças que dominam o sistema mundial, a gente pode substituir isso pelo que quiser. Mas, falando só da questão NASA, o que é que se discute? Qual é exatamente o contexto da pergunta que o nosso irmão fez? Oficialmente, a NASA só admite ter existido missão para a Lua até a chamada Apolo 17, desculpa. O Apolo 18, 19 e 20, que surgiu, as notícias sobre essas 3 missões aqui surgiram com a internet, vamos assim dizer, de forma mais aberta, de forma mais clara, pois que somente com a internet qualquer pessoa do mundo pode colocar um filme, pode colocar uma foto e sem necessariamente se expor. Então, é dito que essas 3 últimas missões, a 18, a 19 e a 20, elas foram levadas adiante por Estados Unidos e Rússia juntos, porque a coisa era tão séria que esses 2 países resolveram unir forças, já que eles haviam passado por algo terrível, ou estavam sendo ameaçados no tempo em que essas missões se deram, e a Apolo 20, essa missão fantasma, teria se dado em 1976. E o fato é que desde os anos 60, uma das tais raças que vive aqui na Terra vem dizendo abertamente ao governo norte-americano e ao governo russo que se eles não se entendessem, eles teriam que tomar uma providência. E essa providência foi tomada nos anos 80. Essa raça simplesmente derreteu, salvo engano meu, 8 ogivas nucleares dos Estados Unidos, localizadas na Europa, num certo silo, e também 8 ogivas nucleares da União Soviética. Estou falando aqui dos Anunnakis, tá, pessoal? Derreteu e colocou sem ação. Sem ação. Quem é que conta isso? É o Sergeant Major Bob Dean, aposentado. É um desses caras que faz parte da Operação Disclosure. Então, a Guerra Fria acabou nos finais dos anos 80, de tanto esse pessoal dizer, ou vocês param com isso, ou nós vamos fazer não sei o quê. Então, Gorbachev, Reagan, quem se lembra aqui do discurso de Ronald Reagan na ONU, falando de extraterrestres, coisa que nunca nenhum presidente havia feito? E quem se lembra aqui o que João Paulo II fez para intermediar o encontro entre Gorbachev e Reagan para dar fim à Guerra Fria? Esse Bob Dean conta que nos anos 50 e 60, um arcebispo de Los Angeles foi convidado como autoridade civil religiosa, junto com outras autoridades civis, para participar do primeiro encontro dos Anunnakis com o governo norte-americano. E esse arcebispo participou. Aí o pessoal da agência norte-americana, defesa, da CIA, FBI, não sei exatamente o que, disse para o arcebispo, ó, não, o senhor não pode dizer nada disso a ninguém, porque o governo norte-americano está promovendo esse encontro e dependendo do que aconteça, eles vão falar ou não para o mundo. Então o senhor fica calado. Ele disse, eu só dou conta a Deus, eu só falo com Deus. Aí participou lá do evento, pegou um avião para a Inglaterra no outro dia, voou para a Itália e contou o Papa da época. Aí quando foram reclamar ele, disse, não, o Papa para mim é Deus, por isso que eu falei e contei para o Papa. Aí o governo norte-americano, junto com o Vaticano, segundo Bob Dean, desde então montou um núcleo de acompanhamento de notícias sobre vida extraterrestre na Terra, dentro do Vaticano. E ele diz muito mais coisas que eu não vou falar aqui para não escandalizar vocês. Então, na época em que
Estados Unidos e União Soviética apertaram a mão e o muro de Berlim caiu e a Guerra Fria acabou, os 20 anos antes disso foi de pura pressão desses seres para que isso acontecesse. Então o contexto que abraça as missões Apolo 18, 19 e 20 teria sido exatamente a hora em que Estados Unidos e Rússia começaram a agir juntos e não mais separados. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que existe uma nave que teria sido filmada pela Apollo 20 em 1976 e hoje esse astronauta, o americano que teria ido na Apollo 20, ele mora, sabe onde? Em Ruanda, na África, com um nome que o disfarça, mas de vez em quando ele usa o próprio nome, e ele ao longo dos anos veio alimentando a internet com fotos, com notícias, e como ele está, entre aspas, escondido, ele mantém a vida dele assim. Mas a gente sabe que quando os Estados Unidos quer, não tem ninguém que se esconda durante muito tempo. Então, se o rapaz continua vivo, e se isso for verdade, e parece que é porque essa operação Disclosure está chegando num ponto em que, se essa nave está lá, como tem várias sondas voando, a foto que foi tirada em 1976, que antes era só da NASA e da Rússia, hoje em dia já é de domínio público, sondas japonesas, chinesas, então muita gente sabe. Qual o tamanho do problema? O tamanho do problema é que a NASA não consegue negar e dizer que aquela foto, ou aquelas fotos, ou que a Apollo 20 não existiu. Eles negaram isso até 1990 e alguma coisa. De lá para cá estão calados. Porque a cada negativa que os caras faziam, alguém soltava mais coisa na internet só para humilhar. Então o governo foi ficando calado e a coisa virou essa esculhambação que é hoje. Está lá, ninguém diz que não é verdade, mas também ninguém dá a entrevista final dizendo é verdade. A gente vê na internet e diz, não, isso deve ser loucura, isso é montagem. Tem muita montagem, sim. Mas na hora em que você se dedica a estudar e você checa as fontes e você começa a trabalhar com coordenadas, que não é tão difícil assim, no Google, desde que não seja do lado mais escuro da Lua, quem se lembra aqui The Dark Side of the Moon, que não dá para a gente ver com o telescópio, você vê as mesmas coisas que todo mundo vê. E tem essa navezinha que teria caído na Lua. Só vocês sabem quando? Segundo esse jovem, o astronauta, que teria estado lá junto com astronautas russos e fizeram toda a medição ao redor da nave, e eles trabalharam bastante, porque você sabe o tamanho dessa nave? É grande. A torre, se a gente imaginar assim, a Torre Eiffel, como bota na tela, tem várias fotos aí. Ele está aqui com a foto da nave. Mas assim, a Torre Eiffel não dá metade da altura da nave. E a nave grandona, assim, ela ficando na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, pega uma boa parte. É gigante, é uma arca de Noé, entre aspas. E essa nave teria caído na Lua há 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Detalhe, nesse período aqui na Terra só existiam seres unicelulares. Os seres pluricelulares surgiram na Terra há cerca de 570 milhões de anos atrás, depois que a Terra passou por 2 congelamentos totais. E muito antes disso, essa nave já tinha caído na Lua, num acidente, caiu e ficou. Aí esses cosmonautas norte-americanos e russos abriram um buraco, entraram na nave, e lembre-se, a Lua não tem atmosfera. Então, quando você pisa na Lua, se você pisou na Lua 400 milhões de anos atrás, a marca do seu piso está lá inalterada, porque não tem erosão, não tem vento, não tem nada. Então, esses caras deduziram, por uma série de procedimentos científicos, que essa nave está lá 1,5 bilhão de anos e chegaram a encontrar apenas 2 corpos
de seres extraterrestres, todos dois, me parece, femininos, ou seja, a questão da biologia, que criou sexo há 1,5 bilhão de anos atrás já existia, mas aqui na Terra nem, só tinha ser unicelular na época, como eu disse. E o fato é que está lá. E o fato é que fizeram testes de DNA nessa jovem. O fato é que esse cosmonauta ainda não soltou as notícias sobre o DNA dela, mas essa fofoca corre há mais de 10 anos na internet. A gente está falando isso hoje aqui como se fosse uma novidade, mas não tem nada de novidade. E das notícias que estão lá, essa é só mais uma. Tem muita coisa doida. No meu caso, eu estou escrevendo um monte de loucuras sobre o surgimento da vida a partir do DNA do Criador desse universo, cujo DNA foi semeado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, do qual derivou todos os corpos físicos vivos que hoje nós conhecemos. Repito, esse ser unicelular, ou seja, essa moléculazinha que surgiu aqui há 3,8 bilhões de anos com um DNA igualzinho ao que é hoje de tudo que existe na Terra, a base do DNA mesmíssimo, essa é a molécula mãe da qual derivou todo o conjunto de seres vivos que nós conhecemos. Prestem atenção. Tudo que esse ser unicelular conseguiu fazer durante 3 bilhões e 100 milhões de anos foi replicar a si mesmo. Ele criava outro igual a ele, ser unicelular, mas nunca dois seres unicelulares se juntavam para fazer pluricelular. Aí de repente aparecem aqui na Terra, cerca de 570 milhões de anos atrás, várias espécies de seres pluricelulares já criados, já gerados no mar. E o pior, já tinha predador na história. Ora, um predador para evoluir de ser unicelular para pluricelular e com a genética de ser predador, foi bilhões de anos. Aqui na Terra não aconteceu assim. E ninguém encontra os fósseis de transição entre os seres unicelulares e pluricelulares. No livro Drama Cósmico de Javé, a gente tenta defender a tese de que isso foi trazido de fora. Porque é isso que esses seres têm dito, que verdadeiras arcas de certas civilizações são soltas por aí para exatamente semear certos tipos de seres em certos sistemas planetários. Então, e eles haviam dito, teve coisa encaminhada aqui para o sistema planetário de vocês, algumas deram certo, outras não. Eles me mostraram, explicaram uma tentativa que foi feita de identificar a vida pensante nos oceanos da Terra. Essa tentativa não seguiu adiante devido a um problema, mas essa estranha inteligência das baleias, dos golfinhos e dos leões marinhos seria um desdobramento de uma tentativa que foi feita e não deu certo, e que antes disso já tinha havido outras tantas que não deram certo. Será que essa nave lá na Lua não era algo destinado à Terra e caminho na Lua? Sabe-se lá. Aí a gente se pergunta, é verdade ou não é? Foi a pergunta que eu fiz. Parece que sim. Mas tudo isso nós vamos saber ao longo das próximas décadas. Porque, pessoal, existem dois tipos de verdade. Prestem bem atenção a isso que eu vou dizer e reflitam. Há aquela verdade que a ciência mostra que é verdade, e você diz, pô, isso é verdade. Mas nem toda verdade é passível de ser demonstrada pela ciência. Outras verdades somente são passíveis de serem assim classificadas devido ao tirocínio pessoal. Quando Jesus dizia, não adianta jogar pérola aos porcos, o que é que ele estava dizendo? Não adianta você falar de certas coisas com certas pessoas, porque elas não terão olhos nem sensibilidade para perceber o que é ou o que não é verdade. Aí entra aquele que Soren Kierkegaard falava. Podemos nos enganar de duas formas, acreditando num monte de besteira que não é verdade, mas a gente pensa que é. Mas o que é verdade, às vezes, é tão sutil ou tão fantástico que a gente não consegue acreditar porque perdemos essa sensibilidade para, além de ver, enxergar. Então, tem verdades que não são apontadas pela ciência. Que o ser humano ele tem que ter olhos para ver as pérolas e dizer, pô, isso aqui é. E Jesus dizia que nesse campo de coisas que a ciência não prova o que é o que não é verdade,
A primeira verdade que nós tínhamos que aprender é a verdade da importância do amor como instrumento de expressão de cidadania. O amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor profundo, o amor que ama sem necessitar ser amado. Isso não é só o amor de pai para filho ou de mãe para filho, isso é o amor de um ser humano com outro. Mesmo quando esse aqui agride esse aqui tenta amá-lo, mesmo que queira ficar à distância. Então, você vai falar de amor para quem não tem olhos para ver? Quer dizer, isso é bobagem de poeta, é bobagem de cantor, é bobagem de compositor, papapá. Não é verdade para o cara. Aí você vai provar como para a pessoa que aquilo é verdade. Observa a regra de ouro. A regra de ouro é o axioma mais próximo de uma ciência da alma que a gente ainda não consegue entender. Sabe como você consegue perceber que isso é verdade? Que o amor é importante? Porque você só deve fazer ao próximo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ou então, você não deve fazer a ninguém o que você não gostaria que lhe fosse feito. Então, se você pensar, você vai notar que isso aí vai mostrar que o amor é uma verdade. Aí o cara vai dizer, mas para mim não é. Jesus dizia, adianta jogar pérola aos porcos? Não adianta. Então tem um outro tipo de verdade que a ciência não aponta, que faz parte da evolução do ser humano. Mas a evolução do ser humano se dá no campo biológico só? Não, no campo memético das ideias, no campo espiritual e também no campo tecnológico, pessoal. Então nós iremos descobrir algumas verdades que a telinha da TV não vai dar. Mas infelizmente essa da Lua, quem tem que dizer que é verdade é a telinha da TV, porque é um fato científico. Ela não disse ainda, parece, porque tem medo de dizer. Mas nas próximas décadas isso deve ficar mais claro. Bom, gente, recentemente eu vi na televisão um programa. É um objeto próximo ao Sol, de dimensões aproximadamente do tamanho do planeta Terra, e como se estivesse aspirando a energia do Sol. Passou acho que mais de uma semana isso. E a gente percebe exatamente no momento que ele se retira, daquela mancha escura, se retira, e você vê a sombra do Sol. Que não tem filamento. Tem, e esse é um grande problema. Aquilo foi filmado por tudo que é o telescópio da Terra. Não foi um, foram todos. Mas ninguém sabe o que é aquilo. Se for só no... o tamanho. Não é o tamanho da Terra, não. Maior, é 10 vezes maior. É um negócio impressionante. A Terra diante do Sol é um pontinho. Essa esfera era grandona, ocupava lá, uma parte do Sol. Então assim, tá lá. Aí ninguém consegue mandar tirar esses filmes, os filmes estão lá. Aí fica lá. Aí a gente fica esperando, rapaz, será que ninguém vai confirmar isso? Aí ninguém confirma. Mas continua lá um mês, um ano, 2 anos. Aí a gente vai se acostumando com o fato de estar lá, mas no nosso subconsciente, devido à lavagem cerebral, a gente sempre vai achar, não, isso deve ser sacanagem de alguém. Isso foi alguma montagem que fizeram. Aí um belo dia essa reportagem, isso foi montagem, e às vezes é contra a informação. Então assim, ou nós aprendemos a fazer leitura dos fatos usando o nosso senso, ou a gente vai continuar eternamente esperando que alguém diga, ei, Papai Noel não existe, extraterrestre existe, né? Então assim, é do nosso tirocínio, mas é muito sério. Tem muita coisa. A internet nesse ponto, pessoal, dentre outras grandes contribuições, ela nos permitiu um salto qualitativo no sentido da democratização da informação, que a gente iria demorar évos para poder conseguir. Exatamente porque os conspiradores não querem dividir informação. Informação dá dinheiro, pessoal. Século XIX, Napoleão foi para a guerra com a Inglaterra. Na época, o Banco Rothschild, nada a ver, viu, Flávio? O Banco Rothschild Quem é? tinha lá, né, um sistema de informação que ninguém mais tinha. Quando tinha guerra, a cada 2 horas saía um cavaleiro, ou seja, um repórter. A cada 2 horas saía, então o repórter chegava lá no campo de guerra, via o que estava se passando, aí voltava
mas 2 horas depois já chegava outro, 2 horas. Então, a cada 2 horas, o Barão Rothschild tinha informação que ninguém no mundo tinha. Aí vai Napoleão enfrentar o Wellington em Waterloo. Aí, um belo dia, o Banco Rothschild vende todos os títulos do ativo da Inglaterra. Aí o pessoal diz, epa, se o Barão de Rothschild está vendendo os títulos da Inglaterra, porque a Inglaterra perdeu a guerra com Napoleão. Vamos vender logo antes que o preço caia total. Aí todo mundo começou a vender os títulos do Tesouro da Inglaterra. Aí os valores foram caindo dessas ações, aí o Banco Rothschild comprou todo mundo. Aí só depois o pessoal descobriu que Napoleão tinha perdido, ou seja, a Inglaterra tinha ganho, e que o Barão de Rothschild tinha se utilizado de uma informação privilegiada para mentir, insinuando que a Inglaterra havia perdido para baixar o título, e assim o cara enriqueceu. Mais ainda, né? Em uma semana, 700 milhões de vezes. Informação é poder, pessoal. Então, a internet, com todo tipo de problema que pode nos criar, mas democratizou bastante esse tipo de coisa. É só uma dúvida que eu tenho, porque no Evangelho de Judas tem uma passagem que diz o seguinte: quando Jesus era criança, o Cristo aproximou-se e ele correu para os braços da mãe. Só mais tarde, com a continuação, acomodou-se com o Pai. Há uma diferença entre o homem, Jesus de Nazaré, e o Espírito Cristo. Ele se refere ao fato de que no Evangelho de Judas há uma passagem em que Jesus, quando era criança, ao ver se aproximar dele o Espírito de Cristo, correu para os braços da mãe com medo, e só mais tarde é que o Espírito de Cristo teria se associado ao homem Jesus. Aí ele pergunta se é exatamente isso, se há uma divisão, se não é a mesma coisa, o que é isso? Só para complementar, isso aí se prende ao fato de que haveria alguma tese que diria que Jesus teria sido uma espécie de médium. Cristo, é isso? Sim. Exatamente, é isso que eu dizer. Ele teria sido médium, né, através do qual. Daí aquela parte quando ele disse, próximo ao passamento dele, ele disse, Pai é o Pai que me abandonar, porque o Espírito já tinha se afastado. Essa é uma das muitas fofocas que correm a respeito de Jesus, mas a princípio parece não ter nenhum fundamento. Pelo menos em termos do que os amigos espirituais apontam, isso não procede. E mesmo na hora em que você pesquisa em profundidade os fatos do cristianismo nascente, você também percebe que isso é contra a informação ou guerra de facções. É porque é o princípio de Maria, né? Oi? A própria Maria, o espírito que ela era, a função dela. Isso também pode ter esse detalhe. Mas assim, o que nós precisamos compreender é a fonte do Evangelho de Judas. Judas não tinha Evangelho. E de repente, entre os papiros encontrados recentemente no século XX, seja em 1945, em Nag Hammadi, ou no Mar Morto, em 47, e mais posteriormente, em 3 ou 4 episódios, que foi um desses que deu origem ao chamado Evangelho de Judas. Né? A questão que a gente tem que procurar entender é a seguinte: eu não vou aprofundar porque a hora não permite, mas há duas faces de Jesus nessa história. Há o Jesus homem. Jesus dizia, enquanto homem, que ao povo ele falava através de parábolas, mas aos que lhe eram mais chegados, ele costumava falar de forma mais aprofundada. Esse é um Jesus. O outro Jesus foi o que, depois de morto, apareceu ressuscitado e começou a falar de forma muito profunda, dando continuidade ao pessoal do grupo B, ou seja, Jesus ressuscitado não mais falava como havia falado ao povo em parábolas. O Jesus ressuscitado somente falava do modo mais iniciático que ele havia falado aos mais chegados, e estranhamente agora como ressuscitado ele estava aprofundando essa questão. Que questão?
Existe um texto apócrifo no Evangelho dos Hebreus, como também é chamado Quinto Evangelho, ou seja, o Evangelho de Tiago. Ainda não cheguei no de Judas, tá? Em que Jesus diz, dá um aviso, dá um pressuposto de análise, que é muito complicado de ser entendido. Ele diz mais ou menos assim: aquele que procura, não cesse de procurar até encontrar, ponto. Ao encontrar, porém, ficará atônito. Ao se sentir atônito, ficará admirado. Quando estiver admirado, dominará. Quando estiver dominando, atingirá o equilíbrio. Que diabos é isso? O Jesus, fora das parábolas, é um Jesus profundamente enigmático, se a gente não entender o contexto do que ele fala. O Jesus das parábolas teria dito aos seus apóstolos que somente quando da sua volta ele falaria de forma mais aberta sobre o Pai dele. Isso está no Evangelho de João. Somente poderei falar de forma mais aberta a respeito do Pai quando da minha volta. E o fato é que esse Pai a que ele se refere aí é Javé. É o que o enviou. E Javé, quem lê sobre ele, estranha. Porque o que é que Javé faz? Abraão, mata teu filho. Aí Abraão, mas mata teu filho, em homenagem a mim, em sacrifício a mim. Aí Abraão sofre 1, 2, 3, 5, 6 meses, aí resolve matar o filho, porque Deus tinha pedido a ele. Aí na hora que ele estava sacrificando o pobre do Isaac, um anjo segura a mão. Agora, que tipo de Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus dos judeus, que testou Abraão usando o filho de Abraão. Agora imagina o pobre do Isaac, o filho de Abraão, em cima de uma pedra, olhando para o pai, com a faca em cima dele. E Deus mandou. Porque Deus mandou. Como é que esse cara cresceu? Pensando que Deus é esse. Esse mesmo Deus toma de Moisés e manda Moisés e todos aqueles que o seguiram, Josué, demais juízes, passar a fio de espada dezenas e centenas de milhares de crianças dos povos por eles vencidos no deserto. Os velhos e crianças. Por aí vai. Então, assim, como é que nós aceitamos o fato de que um Deus, na quinta-feira santa que Jesus é preso, antes de ser preso, sabendo que ia ser crucificado, diz: ah, Deus, me livra desse cálice. Não livro. Tá bom, eu vim a esse mundo não foi para cumprir a minha vontade, mas a sua. Então, que seja feita a sua vontade. O que é que tem de bonito nisso? Aí a teologia católica, com a melhor das intenções, tem que procurar um motivo nobre, porque está escrito no Evangelho. Então o esforço teológico diz: não, cuidado, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu filho predileto para se sacrificar, para que com o sangue dele os pecados do mundo fossem lavados, porque só assim vocês humanos seriam salvos. Quem aqui está salvo de quem? Quem se salvou? Quem salva o quê? Mas essa é a teologia arquitetada com a melhor das intenções, que há mais de 1800 anos funciona na cabeça das pessoas, e tem várias religiões do mundo, tem mais de 2 bilhões de pessoas que acreditam nisso. E pronto, é isso que se enxerga. Vá dizer outra coisa diferente, não tem pérola nenhuma que dê jeito aí na história. As criancinhas do Egito, uma certa vez falando sobre isso, vem de dentro da igreja, não é porque naquele tempo era necessário. Javé dá as desculpas dele, Javé diz de pés juntos, que expressão é brincadeira, que ele mandou matar essa turma toda, porque o DNA dos antigos gigantes, dos que eram descendentes
dos filhos que os tais anjos que coabitaram com as mulheres da terra ainda existiam naquele deserto, e por isso ele queria extirpar essa descendência para deixar só o DNA limpo do Homo sapiens para progredir. Ele diz isso: eu fiz isso por amor a vocês. Eu digo: cara, a mim não, pode me tirar dessa turma aí. Mas assim, qual é o problema? Jesus, enquanto esteve vivo, não falou de forma aberta sobre o pai dele, Javé. Só depois de morto, no estado de ressuscitado, é que começou a dizer algumas coisas sobre o pai dele. E a primeira frase que ele disse foi essa. A primeira frase sou eu que estou dizendo, tá? Ele sabia que quem procura a verdade pode continuar a procurar. E um dia vai encontrar. Vai encontrar o quê? O problema Javé. Que não é ficção. Infelizmente é verdade. Que é um criador universal, complicado, e que criou uma obra cuja natureza presente nessa obra é assassina. Porque vem do DNA dele, de sobreviver a qualquer custo. Então, se você olhar todas as espécies da natureza terrena, cada espécie mata uma outra ou várias para poder sobreviver. E nós chegamos ao ponto de não é só a gente não mata outras espécies, a gente mata os membros da nossa própria espécie. Então, assim, só para chegar no Evangelho de Judas, senão eu não chego. Nesse período em que Jesus começou a dizer essas coisas que não disse vivo, surgiu um movimento chamado gnosticismo, que era o conhecimento profundo da verdade, o conhecimento verdadeiro. Só que Jesus estava morto, os apóstolos tinham criado a igreja de Jerusalém, só para judeus. Aí Paulo, discordando disso, Paulo cria diversas igrejas para os gentios, e a confusão começa porque no ano 200 depois de Cristo já existiam cerca de 4.000 evangelhos, é o que os historiadores dizem, espalhados no norte da África, no Oriente Médio e no sul da Europa. Nesse período existiam diversos segmentos dentro do cristianismo. Existiam vamos dizer assim, os cristãos ortodoxos, que seguiam o que hoje a Igreja Católica afirma. Existiam os macionistas, que só aceitavam o Evangelho de Lucas como sendo verdadeiro. Os outros evangelhos de João, Mateus, Marcos, para eles não valiam. Existia Mani, do qual surgiu o maniqueísmo, mas de uma outra forma. Isso vai complicar. E Mani era gnóstico. Tinha os paulicionistas, que só aceitavam as epístolas de Paulo como sendo verdadeiras e nenhum dos evangelhos. Então era uma verdadeira loucura. E esse movimento gnóstico, ele começou a ser perseguido quando Irineu, bispo de Lyon, resolveu, numa pendenga danada, porque existiam centenas de igrejas, cada igreja com seus papiros, e como nós seres humanos somos metidos a besta, né? Quando a gente é de uma igreja, a gente quer que aquela igreja da gente seja verdadeira e o resto não presta. O meu bispo é que é bom, o resto não presta. Os livros da minha igreja é que são bons, os outros estão errados. Então Irineu, no meio de uma confusão de centenas de igrejas disputando, de centenas não, de quase 2 centenas de igrejas disputando quem estava certo, quem estava errado, ele disse: vamos acabar essa discussão. Do jeito que tem 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a igreja também só precisa de 4 evangelhos. E eu estou escolhendo aqui o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, e acabou-se. E foi assim que a igreja começou a... Aí no século IV, Jerônimo pegou esses 4 evangelhos e considerou o resto como sendo apócrifo, ou seja, evangelhos sem autenticidade, que portanto não tinham credibilidade. O gnosticismo morreu aqui. Só que 200 anos antes de a igreja católica transformar vários evangelhos corretos em evangelhos apócrifos, sem autenticidade, havia subgrupos dentro do gnosticismo. Cada grupo desse, que já era parte do cristianismo, também tinha subdivisões.
os gnósticos se subdividiam em 7 anos, que eram gnósticos mais radicais ainda, e aqueles que eram só gnósticos. Entre os gnósticos 7 anos é que residia as 2 grandes lendas que Maria de Madalena, em vez de ser prostituta, era de fato uma grande mulher e a principal discípula de Jesus. E Judas não tinha nada de traidor. Judas era o mais íntimo de todos os apóstolos de Jesus e o único que tinha condições intelectuais de conversar com Jesus num certo grau de profundidade. E isso é verdade, parece. Porque dos 12 apóstolos de Jesus, 11 ele escolheu na Galileia. Na Galileia só tinham pessoas simples. A Galileia era o local onde os judeus de 2ª, 3ª e 5ª categoria viviam. Os judeus puros viviam na Judeia, onde tinha o Sinédrio, que era uma espécie de universidade, palácio do governo, templo dos judeus. Um dos apóstolos havia sido formado ali, porque no Sinédrio só entrava judeu, sangue puro, rico. E esse judeu chama-se Judas. Judas, Jesus escolheu da Judeia. Os 11 da Galileia, e foi exatamente Judas que o traiu. Os seguidores de Judas, gnósticos, escreveram para transformar Judas de bandido em herói. Nessa tentativa aqui, eles criaram um sem número de inverdades. Eles criaram um sem número de contra-informação, no sentido de colocar no Evangelho de Judas passagens da infância de Jesus, que estavam escritos em certos evangelhos, que foram qualificados, ou que seriam qualificados como de 2ª categoria, e por isso que não tem nenhuma notícia sobre a infância de Jesus e nenhum evangelho mais. Tem uma passagem que ele disse que tu me libertarás deste corpo me veste. Então, assim, sob essa perspectiva, não há historicamente absolutamente nada que diga que qualquer passagem sobre a infância de Jesus tem probabilidade ou não de ser verdade. É um campo em que existem muitos manuscritos e cada um disse o que queria dizer. Entendam que muitos manuscritos foram escritos por um grupo para prejudicar os manuscritos do outro grupo. Então houve uma verdadeira guerra de manuscritos na época, cada um tentando. Então, assim, sempre a primeira grande vítima de qualquer contenda é a verdade, a gente sabe disso, né? E não fugiu esse aspecto da questão do Evangelho de Judas. Sob a perspectiva espiritual, o que a gente é informado é que isso não tem nada a ver. Jesus não era um e havia um espírito crístico que depois ficou com Jesus, depois foi embora na hora da morte. Não. Os espíritos afirmam que não. Eu, particularmente, também penso que não, por tudo que eu estudei, pelo que vi e a forma como as fofocas acontecem do outro lado. Eu diria que isso foi produto da guerra entre gnósticos setianos, macionistas, seguidores de Manes, seguidores de Valentino. Era uma confusão danada. E a verdade aí foi a primeira grande vítima. E o nome de Jesus, como era o foco de tudo, foi usado de muitos modos, de acordo com os interesses de muita gente. Rogério, só um instantinho errado. Nas declarações do Cristo, quando ele se referia ao Pai, mas até parece que você me disse agora, que ele dizia só bom, só justo, só santo é o Pai. As duas, se ele falava isso em relação a Javé, porque ele estava totalmente enganado como homem. É por isso que complica, né? Porque Javé fazia o que fazia, ele pregava o amor. E como é que é dizer, só justo é o Pai? Aí fica complicado. Ao que me é dado saber, e o saber aí é entre aspas, por isso que eu digo, nada do que aqui é dito deve ser dito como verdade, é só semente para reflexão. O homem Jesus falava de 2 seres. Na tradução feita é que tudo ficou misturado como sendo uma só denominação de Pai. Mas Jesus parece que falava Abba, se referindo a Javé, que era o ser que havia enviado, e ele usava outra expressão para algo mais profundo, o Deus incognoscível. Mas nas traduções aí tudo foi zerado e por isso essa confusão toda nossa hoje. E mais ainda o Espiritismo optou por dar
seguimento ao modo como Jesus falava através de parábolas para o povo, ou seja, o lado romântico da coisa. Então o Espiritismo praticamente afirmou o tempo inteiro que o Pai ao qual Jesus falava só podia ser o Deus incognoscível, não podia ser Javé. E nisso reside um erro terrível. Pessoal, há uma menção bíblica sobre Melquisedeque. Quem vem a ser Melquisedeque, assim, fazer uma exegese da Bíblia? Seria Jesus ou Javé próprio? Nenhum dos dois. Eu queria fazer aqui uma sugestão. Quem fizer uma pergunta, mesmo estando próximo de Rogério, fale algo para conquistar mais. Ele está perguntando sobre Melquisedeque. Quem seria Melquisedeque no contexto bíblico? E ele fala, seria Jesus, seria Javé, não é isso que você falou? E eu disse, nenhum dos dois. Nesse livro aí que você está segurando, o Drama Cósmico de Javé, eu tento transmitir uma notícia que eles falaram sobre uma geração especial que Javé criou a partir dele mesmo, da qual faria parte Jesus e o tal Melquisedeque. Isso está afirmado nesse livro. Melquisedeque seria uma das figuras que mergulhou lá de fora nesse universo imperfeito para tentar ajudar o processo. E Melquisedeque, a lenda sobre ele é que ele não era nascido de homem e de mulher. Ele simplesmente apareceu na terra, tornou-se o rei de Jerusalém, e foi ele que chegou para Abraão, para dizer, Abraão, o Deus que te pediu para sair da terra dos teus pais e habitar a Palestina, também é o meu Deus. Fique tranquilo, eu estou confirmando o pedido dele. Então, ou seja, aí vai ser mais 10 horas de conversa aqui, se a gente for levar adiante. Mas, para a gente entender, a gente só vai entender quem é Melquisedeque se a gente se aprofundar nas tradições da mitologia hindu. Porque a mitologia hindu diz claramente que existem seres, bem, o normal é nascer, tá? Nascer e morrer. Mas tem uns seres que não nascem nem morrem, eles acontecem e desacontecem. São projeções da mente de deuses mais qualificados ainda. Está fora do nosso entendimento. Na mitologia hindu você vê o céu de Indra, o céu de Agni, o céu de Vishnu, o céu de Shiva, o céu de Brahma. Então essas figuras, alguns deles, quando nasciam na Terra, literalmente largavam esses céus, seus espíritos passavam por um processo Y e nasciam, na hora em que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, eles eram imantados igual ao que acontece com os nossos espíritos. Mas alguns deles não. Alguns deles simplesmente se potencializavam na Terra e ficavam aqui 1000 anos com o mesmo corpinho, um belo dia. Vishnu teria feito isso algumas vezes, tanto é que ele deixou um arco tão pesado dele, enquanto Vishnu, que Rama teria sido o único a poder arquear o arco, por isso que diz que Rama era uma das encarnações de Vishnu como Avatar, mas parece que não tem nada a ver. Mas isso pertence a um tempo, pessoal, em que existiam demônios na Terra. Então, quando tinha um super demônio, só um ser Deus, entre aspas, desse tipo, se fazendo também de muito forte e passando 1000 anos na Terra para destruir os demônios, senão a raça humana não podia evoluir. Então, assim, parece ficção para a gente, né? O Senhor do Anel, o Senhor dos Anéis, é fichinha diante desse tipo de fato do passado. Então, Melquisedeque seria alguém que se enquadrava nesse outro contexto. Por isso que é dito na Bíblia que ele não era de origem de homem e mulher, tipo todos nós. Só, peço e imploro, nada do que aqui foi dito seja tomado como verdade, como coisa religiosa, como questão de fé. Somente como semente para a reflexão, certo? Esse é o nosso acordo, é o nosso trato. Porque só assim eu morro em paz sem convencer ninguém de nada, porque eu não quero convencer ninguém de nada.
Faça parte dessa reintegração cósmica. Não perca tempo. youtube.com.br/Orban. Aqui você encontra palestras, entrevistas, dicas de livros, reuniões e muito mais. Aqui você pode se inscrever e receber as atualizações em primeira mão, além de poder opinar ou deixar o seu depoimento. youtube.com.br/Orban. Conectareditora.com.br. O drama cósmico de Javé. De forma contundente e esclarecedora, o drama cósmico de Javé revela o que antes se encontrava oculto, a história da criação deste universo, como também a do seu Criador, a sua relação com aquele a quem conhecemos como Jesus, aos níveis espirituais adjacentes à criação e aos diversos tipos de seres que povoam a realidade universal que envolve a vida na Terra. Conectareditora.com